Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira da segunda semana da Páscoa, busquemos no Senhor o nosso refúgio. Proporcionemos este encontro com o Senhor através da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje salmodiemos com o Salmo 26, 27, entre parênteses. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo num tempo de penúria. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia ali muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente um profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se e de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós vemos neste relato do Evangelho de João a multiplicação dos pães em que Jesus fez. E como isto foi realizado na presença dos discípulos, para que todos pudessem crer em Jesus. Mas não somente por isso, para deixar para todos nós no mundo inteiro esta confiança em que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Em que Jesus, com apenas aqueles 5 pães e 2 peixes, pela oração, pela ação de graças, fez com que todos comessem, ficassem satisfeitos e sobrassem. Assim se dá nos dias de hoje com aqueles que partilham com alegria o pouco que tem e nunca vai faltar. Nós vimos isto como aconteceu no tempo do profeta Elias, no tempo do profeta Eliseu, agora no tempo de Jesus. Aquele que crê, não lhes falta o necessário, sem ganância. Aquele que partilha com alegria, se multiplica sempre mais. Depois, também trouxe aí um reconhecimento do que se recolheu. 12 cestos simboliza as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, uma quantidade significativa na história da igreja. A igreja de Jesus Cristo, que ele criou na comunidade dos 12 apóstolos, alicerçada nos 12 apóstolos, que está no mundo inteiro anunciando esta palavra de Jesus e abrindo corações para que cada vez mais o número dos que creiam se multiplique e assim aqueles que acreditarem tenham a vida em Cristo, a vida eterna, a vida no Filho de Deus, ele que veio para nos resgatar do pecado e da morte para a vida eterna. Peçamos Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que nos ajude nesta caminhada, neste mundo, nesta peregrinação, e que nos convertamos a cada dia diante dos ensinamentos de seu Filho e possamos merecer a glória junto dele no dia em que ele nos chamar. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.